Sejam muito bem-vindos a mais um Três Pontos. Primeiro, agradecer essa casa, Artes Filmes, patrocinador do programa e que tem aí vários estúdios. Caso você tenha algum assunto que você queira fazer uma videoaula, venha aqui e eu tenho certeza que eles vão viabilizar para você. Hoje a gente vai entrar num tema que eu acho muito sagrado, que é sobre fé. E aí, para conversar com a gente sobre fé, eu trouxe uma pessoa queridíssima para mim, Padre Luiz. Seja muito bem-vindo. Nossa, muito obrigado, Alicia. É uma alegria poder estar aqui. Me senti muito alegre quando você me chamou. Falei, nossa, que bom poder estar aqui e poder tocar este tema junto com você. Sim, o Padre Luiz, ele é organizador da Festa Nordestina, uma baita festa aí que acontece na cidade de Suzano, presidente do Instituto Virtudes, e ele me pediu para falar que é argentino, mas né, já notamos. Pelo sotaque. E aí eu não vou comentar o segundo, que ganhou a Copa. Tá bom, obrigado. Mas tudo bem, né, temos que admitir, merecidamente ganharam. Isso, foi muito bom, uma alegria realmente que quase morri no dia do pênalti esse dia. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Alice. E aí a gente, olhando para a fé, né? Eu queria que você contasse para a gente o que é a fé no olhar da Igreja Católica. Como que você resumiria? O que é fé? Olha, um pouco para entender a fé desde o ponto de vista católico. Devemos entender primeiro por que Deus nos criou. Assim, rapidamente. Deus nos criou a todos nós para estar com Ele. Esse é o fim de todo ser humano. Ele nos criou, Ele é feliz e Ele quer que nós sejamos felizes junto com eles. E Ele, que faz? Para entrar em contato conosco, Ele se coloca um pouco o que se chama revelação. Ele já colocou dentro de nós, podemos dizer, um instinto natural, na qual todos nós devemos procurar Deus, que é o que se chama felicidade. Essa felicidade pode ser saciada unicamente com Deus. Com Ele que podemos preencher, podemos dizer, essa felicidade. Então, para poder manter esse contato, podemos dizer, é que Ele se revela. Porque Ele lá está nos céus, nós estamos aqui na Terra. Então, Ele tem que manter um contato. E o que justamente essa revelação, essa manifestação que Deus faz com o ser humano, é o que se chama fé. Quando nós aceitamos Ele, quando queremos nos relacionar com Ele, quero me aproximar dele, é o que se chama propriamente fé. O que me une com Deus, essa aceitação do que Ele quer conosco. Interessantíssimo, nunca tinha ouvido essa. Então, assim, a gente pode dizer que a fé é como se a gente reconhecesse o cordão umbilical que está nos conectando a Deus. Exatamente, porque é o que nos relaciona. Nós, tem um santo chamado Santo Agostinho que diz, nós saímos de Deus e nosso coração fica inquieto até não repousar em vós. Ou seja, a nossa felicidade completa vai ser quando estejamos com Deus. Essa felicidade completa, plena. Então a gente pode dizer assim, quem é uma pessoa feliz, não momentânea, né, que tem a felicidade sustentada, é que tem Deus no coração. Tem Deus no coração e se quer relacionar com Ele. Por isso que essa felicidade pode começar aqui, mas vai ser plenamente realizada junto com Ele. E a fé é o que nos une. Quando uma pessoa quebra esse relacionamento com Deus, é quando perde a fé. Bem interessante. Sim, sim. E aí, quando traz isso, padre, como é que você vê a ligação da fé e religião? Como é que você conecta essas duas coisas? A religião é um caminho que Deus colocou, a religião, justamente para mostrar-nos o caminho, que está inteiramente ligada a religião com a fé. Porque a fé é algo que vem de Deus. Padre, aqui eu sempre, né, até pelo programa Três Pontos, eu sempre peço 3 pontos sobre o assunto. Qual o primeiro ponto o senhor gostaria de destacar sobre a fé? Olha, um pouco para entender que existem diversos tipos de fé. Eu vou te colocar um exemplo. Se eu te falar que lá em Mendoza, onde mora minha mãe, as calçadas têm 4 metros de largura, você acredita? O senhor falando, quem sou eu para falar que não? Ótimo. Isso é fé.
Porque você está acreditando na minha palavra ou a palavra de outra pessoa sem você ver ou conhecer Mendoza. Isso que se chama fé humana. Que é o acreditar. Acreditar na autoridade de uma pessoa, porque é meu amigo, ou porque tem uma certa autoridade moral, podemos dizer, então dá para acreditar no que está dizendo essa pessoa. De fato, são de 4 metros, uma coisa. São muito boas. São muito boas para brincar aí, não precisamos ir para a rua, brincamos aí na calçada. Isso que se chama fé humana. E a fé também sobrenatural, que é a fé das coisas de Deus. Isso principalmente um pouco para entender, porque existem muitos tipos de fé. Fé na filosofia, em uma doutrina, e um pouco para que as pessoas entendam que quando se fala de fé, não é somente relação com Deus, não é algo sobrenatural. Pode ser também a fé em acreditar em uma pessoa ou numa doutrina. Vemos que, por exemplo, pessoas que seguem doutrina, filosofia e se jogam de cabeça, são capazes de morrer por causa disso, porque tem fé nisso. E aí me veio muito quando a gente às vezes fala para outra pessoa, né? Eu tenho fé que você vai conseguir. Na verdade, exatamente. A gente acredita na outra pessoa. Na capacidade da pessoa, porque já conhece, coisa que não teria com uma pessoa que você não conhece. Porque você diz, será que vai conseguir? Então, quando você diz, eu acredito que você vai conseguir, é porque já sabe, já tem um precedente, um conhecimento da pessoa que te mostra isso. Então, a gente tem a fé humana, que é o acreditar, e a gente tem a fé, que é a conexão com Deus. Com Deus, conecta sobrenatural, isso. Bem legal. Segundo ponto. Segundo ponto. Muitas pessoas, um pouco para esclarecer também, que confundem muito a fé com um sentimento. Já me aconteceu muitas vezes na paróquia. Por exemplo, padre, eu não sinto Deus. Perdi a minha fé. E não tem nada a ver uma coisa com outra. Porque a pessoa, muitas vezes, Deus nos testa. É como que Deus se afasta, mas nunca te deixa, nunca. É impossível. Deus nunca nos pode abandonar. Muitas vezes, para testar nossa fé, Ele se afasta um pouco, para ver, e até um pouco um exercício espiritual para fortalecer nossa fé. Os problemas que vemos no dia a dia, uma cruz, uma doença, um problema, o que seja, muitas vezes é esse afastar-se de Deus para fortalecer nossa fé. Porque Ele quer que nós nos unamos cada vez mais. Então, muitas vezes mistura nesse assunto de sentimento, mas a pessoa continua acreditando. E eles confundem, e aí é complicado porque as pessoas entram em uma crise pensando que não sente nada, não sinto Deus, então perdi minha fé. Não perdeu a fé. Nossa, isso que o senhor está trazendo aconteceu comigo, né? Eu lembro que quando, logo depois que minha irmã faleceu, eu falei, eu não tenho mais fé, né? E aí eu falava, eu briguei com Deus. E aí eu não me lembro, alguém me perguntou assim, mas então você brigou com Deus? É porque você acredita em Deus. Porque senão... não acredito. E aí está a sua fé. Exatamente. Falei, é verdade. É assim. E por isso que nesse assunto da fé, e misturar com os sentimentos é complicado, porque não faz bem para a gente. Para as pessoas não faz bem isso. Enfraquece, né? Enfraquece. E muitas vezes até o inimigo pode usar isso para te enfraquecer, para te afastar de Deus. Porque o que o inimigo quer é isso, te afastar de Deus. Então, muitas vezes usa esse assunto, misturar os sentimentos, e isso é uma coisa que não é muito boa. Então, assim, para quem está nos assistindo, a fé sempre vai existir, Deus sempre vai estar lá, por mais que a gente passe por desafios humanos, né? A gente se lembrar e sempre ter a certeza, a fé, que a gente nunca vai ser deixado, né? Deus está sempre ali nos olhando. Sim. E uma coisa que também, tocando uma coisa que você disse, a fé pode aumentar, pode diminuir e até pode, podemos dizer, perder. Porque a fé é uma graça, é algo que Deus te dá. E isso pertence a Deus, pertence a Ele, como qualquer graça. E se nós não somos fiéis a Deus, é como que estamos minando, temos esta mesa, se pega um cupim, deixa passar um cupim, quando quer lembrar, acabou com a mesa. E assim também pode acabar com a nossa vida. E tem pessoas que perdem a fé, que é quando caem no desespero, que cometem suicídio, muitas vezes as pessoas, muitas vezes pode ser por depressão,
mas, lamentavelmente, pode chegar um ponto, são pontos extremos, mas há a possibilidade de uma pessoa perder a fé, porque tomou uma decisão de se afastar de Deus. Caramba, mas padre, nesse caso, por exemplo, ela perdeu a fé, ou assim, na verdade a fé está lá, né? Deus está lá nela. Ela que se desconectou. A pessoa se desconecta de Deus. Deus nunca se desconecta de nós. É impossível. Porque está nela, porque né? nossa vida depende de Deus. Assim, até para respirar, nós precisamos. O nosso ser, a nossa essência, está unida com Deus. Uhum. Se Deus deixasse de pensar um segundo em nossa vida, aí deixamos de existir. Sim. Deixamos de existir. Por isso que essa união. Ou seja, Deus não perde a esperança em nós que perdemos a esperança em Deus. Como diz na Sagrada Escritura, não apagar a chama que está ainda fumejante. Assim que está, por mais que esteja saindo um pouquinho de fumaça, não perder a esperança. Deus nunca vai perder. Não vai. Da nossa parte podemos. Ah, sim. Porque eu tenho isso, né? Eu tenho a fé que como essência somos, né? Somos amor, somos Deus. Uhum. Então, assim, sempre vai estar dentro da pessoa, né? Por mais Sim. que ela esteja num momento bem difícil, ela se desconectou dela mesma, de quem ela é, né? Desse amor que é ela. Ela faz parte de tudo isso. Claro, é o rompimento da nossa parte com Deus. Porém, Deus nunca vai romper conosco. Que lindo. E isso gera esperança, por mais Claro. para quem esteja Por isso passando. que Deus nunca vai perder a esperança em nós. O rompimento vem da nossa parte, nunca vem de Deus. Ele não pode. Está na essência dele, porque o nosso ser, a nossa existência está com Deus. E se não existimos é porque Deus ainda está pensando em nós, podemos dizer. Por isso que não pode haver um rompimento de Deus conosco, não pode haver. Nós podemos romper com Deus. Sim. E mesmo assim sempre vão... E Tô te vendo. E ele vai estar aí. Sim. E porque ele não, até o último segundo ele não vai perder a esperança em nós. Isso é confortante. Terceiro ponto. Terceiro ponto. Uma fé, eu coloquei assim uma pergunta se a fé pode ser mais que individual, uma coisa muito subjetiva. O que acontece? Muitas vezes vemos pessoas que acreditam em muitas coisas. A fé sempre tem que estar relacionada com a verdade. A fé está relacionada com Deus. Deus é a verdade. Ou seja, eu não posso estar acreditando em uma coisa que não seja verdadeira, que seja irracional. Quando uma fé se inclina para algo que é irracional, que não tem explicação, irracional, é quando nós chamamos superstição. A superstição é isso. Quando a pessoa começa a acreditar, tem fé, é um tipo de fé, mas é uma coisa irracional. Por isso que a fé, quando falamos, por exemplo, quando eu te perguntei, você acredita que existe uma calçada de 4 metros? E isso é uma verdade. E você vai acreditar. Pela minha autoridade, porque eu sou de lá, tudo isso, ou a autoridade de uma pessoa. Mas sempre a fé tem que estar relacionada com uma verdade. Nunca com algo que é irreal ou irracional. Porque aí quando vira superstição. Nossa, agora me deu várias dúvidas. Isso é boa. Essa dá caldo. Porque assim, então a fé tem ligada a uma verdade. Isso. Mas, padre, o que é verdade? Porque assim... Do ponto de vista teológico, a verdade é Cristo. É Deus. Tá. Deus é a verdade. E do ponto de vista humano, verdade, por exemplo, o que eu te falei, são fatos que acontecem que não vou estar te enganando ou dizer, por exemplo, as calçadas de lá são de ar. É irracional. Ou as calçadas são de água. Está brincando comigo. Não, tem uma coisa que não é racional. Então, verdade existe, existe uma única verdade que é Cristo, mas cada pessoa pode sim estar falando uma realidade, que é uma verdade. Sim. Por isso que aí podemos dizer que isso é fé. Fé humana, por exemplo. Mas, por exemplo, eu te falo, as calçadas de lá são todas de vidro. É meio difícil. Mas a gente trazendo para a fé sobrenatural. Sim. Que
grande parte das coisas não são visíveis, né? Ah, que Claro. Deus está te olhando o tempo inteiro. Isso a gente sente, mas né, você não é concreto. Não é concreto enquanto da nossa realidade. Sim, da nossa verdade aqui Claro, o como que humano. acontece? Humana. Deus não é humano. Então, está a um nível sobrenatural, está por cima de nós. Tem coisas que nunca vamos entender porque nós somos limitados. Deus é ilimitado. Nunca vamos compreender. Uma coisa é conhecer Deus, conheço algumas coisas de Deus, e outra coisa é compreender Deus. Ninguém consegue compreender Deus. Nem os anjos. Ninguém. Porque Deus é infinito. Nós somos finitos, somos limitados. E nossas inteligências também são limitadas. Por mais que tenha uma capacidade muito grande, somos limitados comparados com Deus. Por isso que muitas coisas nunca vamos chegar a compreender. Porque é algo que nos supera. Quando encontramos pessoas que dizem, não, eu posso ser como Deus, compreender Deus, aí quando cai na soberba. Porque ninguém pode ser como Deus. Ninguém. Até pela nossa condição humana, Claro, né? humana, E aí me vem uma coisa também, a gente entender que somos humanos, somos limitados e com isso somos imperfeitos. Né? Imperfeitos. E o bonito disso é que nos mostra essa dependência com Deus. E como necessitamos de Deus e como Ele realmente é a única pessoa que nos vai tornar felizes de verdade. Ele, só Ele. Sim. E a gente nunca se esquecer disso. Aí está uma boa colocação. As pessoas não têm que esquecer disso. Não têm que esquecer que nós precisamos de Deus. Quando a pessoa começa a pensar que não precisa de Deus, aí quando já desanda e aí quando a fé começa a enfraquecer. Porque essa pessoa está desligando-se de Deus. Está rompendo essa amizade com Deus. E aí as coisas começam a ficar meio sem sentido, né? Independente o que significa Deus, mas que tenha, né, uma conexão, saiba que tem algo muito maior que nós, Claro. né, nos conduzindo. Sim. Que lindo. Não, Para foi muito aí, bom. eu sei que o senhor fez uma colinha, vamos resgatar aí os 3 pontos, então, para quem está Os nos 3 assistindo. pontos. É porque minha memória é tão ruim Também, por isso e tanta gostei dessa informação. colinha. Então, o primeiro ponto era os diferentes tipos de fé. Diferentes tipos, que a gente tem sobrenatural, humano e outros. Não confundir a fé com o sentimento. E, por último, se a fé pode ser essa subjetiva ou desligada com a verdade. Porque muitas vezes as pessoas vão criando, minha fé é isto. Tá, mas está relacionado com uma verdade. Porque se não está relacionado com a verdade... E aí a gente dizendo que a verdade é Cristo, né? A verdade é Deus. É Cristo. Deus é o único que... Ele, podemos dizer, que inventou todo, inclusive a verdade. Ele representa uma das representações, né? Eu tenho Deus muito como amor também. Exatamente. Padre, eu sempre peço para quem está aqui com a gente um livro que te fez diferença, que você gostaria de compartilhar, que você acha que pode ajudar na vida de quem está nos assistindo. Olha, vários livros que eu lhe estava comentando das Crônicas de Nárnia, mas um que me chamou muita atenção se chama A Esfera e a Cruz, de um jornalista inglês chamado Chesterton, Gilbert Chesterton. Muito bom porque ele mostra um pouco as duas realidades de Deus e do mundo. E como, lamentavelmente, existe, como já falou mesmo Cristo, existe uma certa briga entre Deus e o mundo. E ele mostra isso claramente em forma de histórias entre pessoas e como o mundo se coloca contra ele. E a pessoa, para estar do lado de Deus, tem que lutar todo contra o mundo. Por isso que é a esfera que representa o mundo e a cruz que representa a Deus. Caramba, super interessante. E tem super a ver com o que a gente está falando, né? Essa questão da fé, que é trazer isso para a unidade. Exatamente. Um livro muito bom, aconselho. Dá para conseguir, lembro na Argentina eu li esse, mas eu vi também aqui em português tem também. No Brasil vai ter também. Tá. Super obrigada, foi uma delícia. Alicia, foi uma alegria, senti muita alegria quando você me chamou, falei, nossa, que bacana, e poder estar neste programa que 3 pontos que eu vejo, e já vi vários capítulos aí também,
e como, principalmente, estar aqui para poder ajudar as pessoas também. Sim, né, a gente estava conversando, o objetivo desse programa é de ampliação de consciência, é da gente se perceber cada vez mais, né? Porque eu acredito que cada vez, quando a gente tem mais autoconsciência, a gente se percebe, naturalmente a gente vai perceber o outro e aí perceber que tem algo muito maior, que na verdade, né, somos um, né, dentro de uma esfera. E agora eu te faço uma pergunta. Eita! Ai, por que 3 pontos? 3 pontos, tem várias explicações, né? Mas a grande questão é que a gente sempre tem sair da nossa humanidade de polarizar as coisas, o certo, o errado, o bom e o ruim, e sempre encontrar a terceira força. Ou o Espírito Santo, enfim, a gente sempre encontrar a terceira força que vai nos colocar em movimento e sair de um lado para o outro e sim... transcender aí algo. Porque os 3 pontos, o triângulo que é representada a Santíssima Trindade também. Sim, por isso que que veio o Espírito Santo. Muito então, bom. Veio, que na verdade é uma coisa única, né? Da gente conseguir Exatamente. transcender. E o programa tem muito esse objetivo, né? Da gente conseguir dar um passinho aí. Sair um pouquinho do mundo e nos transcender. Sim, Que delícia. Obrigada muito, mais nossa, uma foi vez. uma alegria, realmente. E obrigado às pessoas que nos estão acompanhando para tocar este tema tão importante que é a fé. Sim, e que nos rege aí, né? Que nos faz viver e como no início da conversa, né? Nos permite ser felizes, né? Sim. Então, Exatamente. E eu acho que, na verdade, a nossa grande função aqui é ser feliz, né? Como os filhos de Deus. Deus quer que sejamos felizes. E Ele quer que, como filhos de Deus, que voltem para o Pai. Que aí vai ser a história do filho pródigo. Você vai ser feliz quando voltar com o Pai. Essa é a realidade. Que lindo. Então, se o senhor quer deixar uma mensagem... Principalmente, primeiro agradecer a você, Alicia, por estar aqui neste programa tão bom. E sempre procurem a Deus, que é a única pessoa que vai te fazer feliz. Tenha certeza disso. Sim, e a certeza está ligada à sua fé. Então, fortaleça e assim seguimos. Obrigada por vocês estarem aí e até breve.